pessoal, tudo bem? Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos juntos, né? Vocês se lembram que nós estamos estudando? É o 5º mandamento. E ele fala sobre o respeito às autoridades. Honra teu pai e a tua mãe. Está lá em Êxodo 20:12. Esse mandamento não fala só sobre o pai ou a mãe. Ele fala também sobre todas as pessoas que Deus colocou sobre nós. O pai, a mãe, os avós, o professor, o pastor, os governantes, os policiais e outras pessoas também. Também nós vimos na aula passada o que nós devemos e o que não devemos fazer para essas pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse mandamento. Nós vamos falar hoje sobre o que as autoridades devem fazer para as pessoas que Deus coloca abaixo delas. Todas as pessoas têm direitos e deveres, não somente os filhos e os alunos que têm deveres, os seus pais e professores também têm. E cada um deve estar preocupado não só com os seus direitos, mas em fazer também os seus deveres. Quais são os deveres que as autoridades têm para com as pessoas que estão debaixo delas? Como que o governante deve fazer pelas outras pessoas? Como os patrões devem agir com os seus empregados? E você, como deve agir com seus irmãos menores quando sua mãe lhe deixa cuidando deles? A Bíblia ensina que as pessoas em autoridade devem ser como pais para as pessoas que estão debaixo delas. Um pai não cuida muito bem de seu filho? Então, também as pessoas em autoridade devem ser como os pais. Imagine como seria feliz um lugar em que os pais, professores, governantes, diretores fizessem essas coisas pelos outros. Amar e querer o bem deles, orar por eles, ensinar e dar bons conselhos, animá-los a fazer o bem, incentivando e recompensando se fazem o bem, e repreendendo e castigando os que fazem o mal. Proteger e dar a eles tudo o que precisa para o bem da sua alma e do seu corpo. E dar um bom exemplo, sendo santos, sérios e sábios. Os pais, os avós, o pastor, os professores, os governantes deveriam amar, orar, ensinar, animar, proteger e dar exemplo aos que estão abaixo, que são os filhos, os alunos, os cidadãos. E os que estão abaixo, eles devem respeitar, obedecer, ser fiel, alegrar, cuidar e orar. Seria um lugar muito feliz de convivência. O que as autoridades não devem fazer para as pessoas que estão debaixo delas? 1. Negligenciar os seus deveres. Negligenciar é o mesmo que ignorar, descuidar, esquecer dos seus deveres, não dar importância. 2. Não deve ser egoísta, querendo somente o seu próprio descanso ou diversão, esquecendo-se dos outros. 3. As autoridades não podem pedir que eles façam coisas erradas ou difíceis demais. 4. Não cuidar dessas pessoas, colocando-os em perigos e tentações. 5. Provocá-los e deixá-los com raiva sem motivo. E 6. Não se dar respeito, por agirem eles mesmos de maneira injusta, indiscreta, rigorosa ou negligente. Atenção, irmãos e colegas!
O que devemos fazer para as pessoas que estão na mesma posição que nós? Este mandamento fala não somente de como devemos tratar as pessoas que estão acima e abaixo de nós, mas também devemos agir com as pessoas que Deus coloca no mesmo nível que nós. Quem são essas pessoas? Nossos irmãos, nossos colegas de sala de aula, os membros da nossa igreja, os outros cidadãos do nosso país. Como nós devemos tratar essas pessoas que não estão nem acima nem abaixo de nós? Considerar os outros mais importantes do que nós. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que somos mais bonitos do que o outro, mais inteligentes, somos melhores. Isso porque nosso coração tende para esse mal, para esse egoísmo. Nós devemos, então, orar e pedir para que Deus nos livre desses pensamentos. O correto é pensar que os outros são melhores e mais importantes, não importa quem seja. Eles merecem mais do que nós, eles merecem o melhor brinquedo, o melhor lugar. 2. Devemos nos alegrar quando eles se destacam. Nós devemos ficar felizes por eles terem ido bem numa prova, por terem ganho um presente especial. Nós devemos ficar tão felizes como se fôssemos nós que tivéssemos ganho ou destacado nessa prova. O que não devemos fazer para as pessoas que estão na mesma posição que nós? 1. Deixar de cumprir com nossos deveres para com eles e deixar de tratá-los com bondade. Se você não considera os seus irmãos e colegas melhores do que você e não se alegra com eles, você está pecando contra eles e contra Deus. Devemos amar aos outros como a nós mesmos. 2. Tentar diminuí-los ou falar mal deles. Desde pequeno, a tendência é querer aparecer e diminuir aos outros. Por exemplo, tem criança que fala: minha pintura está bonita, mas a dele está toda rabiscada. Essas coisas vêm de pequenos corações cheios de orgulho. Ter inveja deles. Deus fez as pessoas diferentes na aparência, nos dons. Para alguns ele deu uma facilidade para aprender uma matéria, para outro gosta mais de outra matéria, aprende a tocar um instrumento, outros gostam mais de línguas, para alguns tem mais dinheiro, para outros ele deu menos dinheiro, mas para todos Deus criou com muito carinho. Devemos então descobrir e tentar melhorar os dons que Deus nos deu, sem ficar nos comparando com os outros, para que nosso coração não fique cheio de inveja, que é um pecado horrível e faz muito mal para os outros e para nós mesmos. 3. Não devemos ficar tristes quando eles se dão bem. Ficar tristes quando nossos amigos e irmãos se destacam e se dão bem, são elogiados e ganham coisas especiais, estamos quebrando o 5º mandamento. 5. Nós não devemos tentar tomar o lugar deles. Muitas vezes, nosso coração está tão cheio de inveja e orgulho que nós fazemos qualquer coisa para pegar o lugar dessa pessoa. Falamos mentiras, tentamos agarrar o brinquedo da criança, passamos por cima deles. Quando nosso coração estiver assim, nós precisamos parar, orar para Deus e pedir para que Ele nos ajude a não pecar contra esse mandamento. Como Deus nos anima a obedecer esse mandamento? Nesse mandamento, nós aprendemos que temos muitos deveres para com todas as pessoas,
e é tão fácil pecar contra elas e contra Deus. Deus colocou essas pessoas como sendo os nossos pais, governantes, professores, vizinhos, alunos, empregados, etc. Mas e como é o nosso coração? Nós temos um coração mau, que tende a fazer o contrário de tudo o que Deus nos ordena. Nós somos desobedientes, rebeldes, egoístas, e só Deus para nos dar força para obedecer aos seus mandamentos. Sabendo disso, Deus foi tão gracioso conosco que Ele ainda nos ajuda a obedecer, acrescentando uma grande promessa. Esse mandamento é tão importante que é o primeiro mandamento que tem uma promessa especial para os que obedecem, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus promete recompensar os que buscam obedecer a esse mandamento. Quem obedece a seu pai e mãe e autoridades terá uma vida longa e tudo lhe irá bem. É claro que Deus tem planos diferentes para a vida de algumas pessoas, mas não podemos esquecer que, independente do tempo de vida ou das situações que enfrentamos, Deus nos promete uma vida eterna nos novos céus e nova terra que Ele tem preparado para aqueles que os temem e são submissos e obedientes às autoridades que Ele os colocou em suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês que deseja de coração ser obediente a seus pais e temente a Deus. E agora as questões. Vamos terminar as da semana passada. Então, agora a questão número 5. Como você deve tratar os seus irmãos e colegas? 6. Você conhece ou já ouviu falar de pessoas que escaparam de morrerem ou de problemas por terem sido obedientes às autoridades? E aqui nós encerramos o estudo do 5º mandamento. Semana que vem, vamos ver o 6º mandamento e assim por diante, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por essa semana que terminamos e te agradecemos e colocamos em tuas mãos esta semana que está começando. Pai que estás nos céus, te peço, Senhor, sabedoria às nossas autoridades e a todos nós também, ó Pai, para que possamos cumprir o 5º mandamento e também, Senhor, recebermos da Tua promessa de uma vida feliz e longa aqui na terra, Senhor, e também da vida eterna contigo nos novos céus e na nova terra. Te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, então, se Deus quiser. Fiquem em paz. Tchau.